Continuando, estudo então do direito previdenciário, contribuições do contribuinte individual. No bloco anterior, nós falamos que o contribuinte individual que trabalha, que presta serviço para uma pessoa jurídica, ele vai recolher 11%. Na verdade, a pessoa jurídica vai descontar da remuneração dele esses 11%. Contribuinte individual que presta serviço para pessoas físicas, ele vai recolher 20% da sua remuneração. Lembrando que se o contribuinte individual presta serviço para uma entidade de assistência beneficente, o recolhimento vai ser de 20%. Dito isso, continuando então comigo na tela. Contribuinte individual que presta serviço à pessoa física, 11% sobre o valor do salário mínimo e perderá o direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Então, nós vimos que o contribuinte individual ele pode optar pelo recolhimento simplificado, mas nesse caso, que é de 11% sobre o salário mínimo, ele perderá o direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Neste caso, os benefícios serão concedidos no valor de um salário mínimo. Lembrando também que se esse indivíduo ele passa no concurso público e vai lá para o regime próprio de previdência social, ele vai ter que indenizar o INSS desses 9% aqui de diferença para completar a regra geral, que é 20%, se ele quiser levar esse tempo, para que esse tempo seja contado como tempo de contribuição e exista a contagem recíproca. O segurado que desejar contar esse tempo para aposentar-se no tempo de contribuição ou averbá-lo em regime próprio, deverá complementar a contribuição mensal mediante recolhimento de mais 9%, acrescido dos juros moratórios. MEI, 5% sobre o salário mínimo. Então, o MEI, microempreendedor individual, vai recolher 5% sobre o salário mínimo. A data de vencimento da contribuição do MEI, diferentemente dos demais contribuintes individuais, é no dia 20 do mês subsequente. Então, o MEI, é um tipo de contribuinte individual, mas o recolhimento dele é no dia 20 do mês subsequente, postergando-se o prazo se não houver expediente bancário nessa data. Dona de casa de baixa renda, 5%. Segurado facultativo sem renda própria, que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente à família de baixa renda. Então, recapitulando, contribuinte individual que presta serviço à pessoa física, ele pode optar por recolher de forma simplificada 11% do salário mínimo. Ok. Só que se for uma dona de casa de baixa renda, o recolhimento dela vai ser de 5% do salário mínimo. Então, ela tem direito a essa alíquota diferenciada. Chama atenção mais uma vez, quem já assistiu a aula e está assistindo aqui, que eu sou repetitiva, mas tudo dá certo no final, é que essa alíquota diferenciada para o segurado de baixa renda de 5% é tão somente uma diferenciação de alíquota. Antes da reforma da Previdência, existia a Constituição dizia que esse segurado de baixa renda teria alíquotas e carência diferenciada. A palavra carência foi retirada do texto constitucional, então só permanece a expressão, a palavra alíquotas. Então, esse contribuinte de baixa renda, que é um facultativo de baixa renda, ele vai recolher 5% do salário mínimo e ele tem direito tão somente a uma alíquota diferenciada de contribuição. Estou chamando a atenção porque é mudança no texto constitucional, pode ser pegadinha de prova. Continuando. Vamos lá. O condutor autônomo de veículo rodoviário, taxista, caminhoneiro, que prestar serviço para pessoas físicas utilizando seu veículo, tem apenas 20% do valor cobrado, considerando como salário de contribuição, para fins de cálculo de contribuição previdenciária. Isso aqui já vimos, só repetir, né? Que é 20% do valor de salário de contribuição. Então, vamos continuar. Segurado facultativo. Como funciona o recolhimento do segurado facultativo? O segurado facultativo, regra geral, ele vai recolher 20% do valor por ele declarado. Ele pode recolher a base de cálculo, vai ser quanto ele quiser, sendo de no mínimo salário mínimo, no máximo teto da Previdência. 20% então sobre o valor por ele declarado. Mas o segurado facultativo também pode recolher de forma simplificada,
que seria 11% sobre o salário mínimo. Neste caso, ele perde o direito à aposentadoria por tempo de contribuição e, se ele passar no concurso público e for para o regime próprio de previdência social, para ele levar esse tempo de contribuição que ele recolheu de forma simplificada, ele vai ter que indenizar o INSS, tá certo? Detalhe importante também, a dona de casa de baixa renda, ela é um segurado facultativo, recolhe 5% do salário mínimo. Comigo na tela. O segurado facultativo deve sempre utilizar a alíquota de 20% sobre o salário de contribuição que declarar. Ele pode escolher com quanto vai contribuir e essa escolha é feita todos os meses. Prazo do recolhimento até o dia 15 do mês subsequente. Lembra que eu te dei uma dica de sucesso? Tem algumas exceções, não vale para todos os casos não. Mas na maioria das vezes, quando é o próprio segurado que faz o recolhimento, é até o dia 15 do mês subsequente. Agora, quando é uma obrigação da empresa o recolhimento, é até o dia 20 do mês subsequente. Aquele que se refere prorrogando-se o prazo para o dia útil posterior. Caso não haja expediente bancário no dia 15, então prorroga-se. Possibilidade de recolhimento trimestral, ele pode recolher de 3 em 3 meses. Opção quando o salário de contribuição for igual ao valor de um salário mínimo, tendo o recolhimento vencimento no dia 15 do mês subsequente ao de cada trimestre civil, prorrogando-se o vencimento para o dia útil. Recolhimento diferenciado é de 11% sobre o salário mínimo, desde que opte por não se aposentar por tempo de contribuição. Dona de casa de baixa renda, ela é facultativo 5% sobre o salário mínimo. O que é considerado baixa renda? Aqui, atenção, detalhe importante. O que acontece? Quando a gente for estudar salário família, que é um benefício previdenciário pago apenas aos indivíduos de baixa renda, auxílio reclusão, que é um benefício previdenciário pago apenas aos dependentes do segurado de baixa renda, a própria lei fixa o que seria baixa renda. Aqui, para dona de casa ser considerada de baixa renda, é necessário que ela receba, que a família receba no mínimo 2 salários mínimos. Então, a renda familiar deve ser inferior a 2 salários mínimos. Por que eu estou chamando a atenção de vocês? Porque o conceito de baixa renda, ele não é um conceito engessado. Em cada momento, o conceito de baixa renda vai ser um. Aqui, para a dona de casa ser considerada de baixa renda e recolher apenas 5% do salário mínimo, a família deve receber menos de 2 salários mínimos. Agora, o conceito de baixa renda para fins de salário família, para fins de auxílio reclusão, é outro conceito. São outros valores que são considerados baixa renda. Então, cuidado, baixa renda aqui é renda familiar inferior a 2 salários mínimos. Se aquela dona de casa tiver uma renda familiar inferior a 2 salários mínimos, ela pode recolher 5% sobre o salário mínimo para se filiar, se vincular com o segurado facultativo. Continuando. A alíquota de contribuição do segurado especial é de 1,2%, vigente a partir de 1º de janeiro de 2018, conforme medida provisória 793 de 2017, sobre o valor bruto arrecadado com a comercialização da produção, ou seja, sobre toda a venda por ele efetuada, mais 0,1 do custeio de acidente de trabalho, SAT, e 0,2 do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Pessoal, é o seguinte, nós vimos até agora os conceitos, as contribuições, tanto do empregado, do avulso, do doméstico, do contribuinte individual, do facultativo, vai incidir sobre a remuneração. Né? A base de cálculo das contribuições que até agora nós estudamos incide sobre a remuneração. Só que chegou a vez do segurado especial. Segurado especial é aquele que trabalha em regime de economia familiar, para a própria subsistência de sua família, em área rural de até 4 módulos fiscais com auxílio eventual de terceiros. Lembraram? Então, o segurado especial não tem obrigação de efetuar recolhimentos mensais. Ele vai recolher tão somente se houver comercialização. Ok. E qual então vai ser a alíquota que ele vai recolher? Primeiro, é importante que vocês saibam que a base de cálculo do recolhimento vai ser o valor bruto da arrecadação, o valor bruto da comercialização. Isso é importante. Então, a base de cálculo de incidência das contribuições previdenciárias do segurado especial, quando houver, será o valor bruto
da arrecadação. E qual vai ser o percentual? Na sua prova, você tem que ficar esperto aqui. Aí tem que ser a manha, tem que ficar esperto, porque pode cair de várias formas. O percentual de contribuição previdenciária vai ser de 1,2%. Só que ainda tem o 0,1% de SAT, que é seguro de acidente do trabalho, e tem também o 0,2% para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Ou seja, no final, ele vai recolher 1,5% sobre o valor bruto da arrecadação. Mas cuidado, porque na sua prova, pronto, cuspi de novo, porque na sua prova pode vir cobrando 1,2% ou 1,5% ou 1,3%, que é de fato o valor da contribuição previdenciária mais o SAT. Então tem que ter muito cuidado, porque pode cair de diversas formas essa alíquota do segurado especial. Se for uma prova de marcar X, você vai eliminar as demais. Se for certo e errado, você tem que tentar verificar ali nas entrelinhas se tem alguma pegadinha, porque eu já vi cair em prova, tanto perguntando, tanto falando que a alíquota do segurado especial seria só a contribuição previdenciária de 1,3%, e já vi também caindo em prova esse valor total acrescido do seguro do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Então tem que ter cuidado e ter ideia que pode cair de diversas formas. Continuando. O segurado especial pode contribuir facultativamente da mesma forma que o contribuinte individual que presta serviço somente à pessoa física, pagando a alíquota mensal de 20% sobre o valor por ele declarado. A vantagem é que, recolhendo como contribuinte individual, ele poderá receber benefícios superiores a um salário mínimo. Observa-se, todavia, que o segurado especial, que decide pagar facultativamente as suas contribuições mensais, não fique isento do recolhimento das contribuições sobre a comercialização da produção rural. O que eu estou te contando aqui nesse momento? O segurado especial, ele pode recolher facultativamente como contribuinte individual. Por qual motivo ele faria isso? Para ter direito a benefício previdenciário que não seja de apenas um salário mínimo. Porque ele, enquanto segurado especial, ele só vai receber benefícios previdenciários de um salário mínimo ou menos, que é o caso do auxílio acidente, que é 50%. Então, o segurado especial, ele só vai ter direito a benefícios previdenciários de salário mínimo. Se ele quiser, ele pode recolher como contribuinte individual. Aí você fala, mas professor, ele não trabalha em regime de subsistência, como é que ele vai fazer para recolher? Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Né? Então, se ele vai, o que ele vai arrumar para ele recorrer? O problema é dele, mas ele pode? Pode. Mas nesse caso, ele não fica isento de recolher a contribuição previdenciária quando houver comercialização. Então, ainda que ele recolha como contribuinte individual, que é permitido pela lei, quando houver comercialização, ele vai ser obrigado a recolher sobre o valor bruto da comercialização. Continuando. A contribuição é familiar, pois todos os membros da família maiores de 16 anos são também enquadrados como segurados especiais e farão jus ao benefício previdenciário no valor de um salário mínimo, independentemente da comprovação da contribuição, bastando que comprovem que exerçam atividade rural, como veremos nas aulas específicas. Ou seja, quando o segurado especial ele efetua o recolhimento sobre o valor bruto da comercialização, esse recolhimento vale para toda a família. Inclusive para os filhos maiores de 16 anos. O segurado especial pode contribuir facultativamente da mesma forma que o contribuinte individual, que presta serviço somente à pessoa física, pagando a alíquota mensal de 20% sobre o valor por ele declarado. Já vimos isso. Quem é responsável pelo recolhimento? Isso aqui é importante, pessoal. Quem vai recolher esse percentual que vai incidir sobre o valor bruto da comercialização? Quem vai recolher? Quando o segurado especial vende sua produção para a pessoa jurídica, a contribuição incidente é retida e recolhida pela empresa adquirente,
devendo repassar a previdência até o dia 20 do mês subsequente ao que efetivou a operação. Ou seja, quando o segurado especial vende para pessoa jurídica, é ela que recolhe e repassa até o dia 20 do mês subsequente. Comercializando, no entanto, sua produção com adquirente domiciliado no exterior, diretamente no varejo e consumidor pessoa física, ou outro produtor rural pessoa física ou outro segurado especial, deve recolher diretamente as contribuições previdenciárias até o dia 20. Então, em resumo, se o segurado especial vende para a pessoa jurídica, para o mercadinho da cidade, é a pessoa jurídica que recolhe. Se ele vende para outra pessoa física, é o próprio segurado especial, que vai recolher. Limite mínimo de contribuição dos segurados do RGPS. Essa aqui é a fofoca bomba que nós tivemos com a emenda constitucional 103 de 2019 e que foi consolidada agora recentemente pelo decreto 10.410. Já falei isso, mas eu repito e todo mundo vai sair daqui sabendo. O que aconteceu? Qualquer recolhimento com base em valores inferiores ao salário mínimo em relação a todos os segurados não vai ser computado como tempo de contribuição. Para que aquele período seja contado como tempo de contribuição, ou o segurado recolhe o valor excedente para que a alíquota, para que a base de cálculo seja no mínimo o salário mínimo, ou ele realiza agrupamento de remunerações de contribuições que foram inferiores ao salário mínimo, ou ele passa daquele mês que ele recolheu mais de um salário mínimo para o mês que ele recolheu menos de um salário mínimo. Enfim, ele faz aquele agrupamento para conseguir contar como tempo de contribuição. Então, essa é uma grande novidade. Por que é uma grande novidade? Já era assim para o contribuinte individual. Então, o contribuinte individual, que naquele mês recebia menos que um salário mínimo, para que tivesse a contagem como tempo de contribuição, ele teria que recolher o percentual, a diferença. Mas não era assim para o empregado, para o doméstico e para o avulso. Então, uma empregada que naquele mês ganhou só R$100 era contado como tempo de contribuição. Ela recolhia com base em R$100 e era computado como tempo de contribuição. Tá? Então, essa foi uma grande alteração aí da reforma da Previdência. Então, comigo na tela. Regularmente, essa nova regra dispondo até que entre em vigor lei que trate do tema, o segurado que, no somatório das remunerações auferidas no período de um mês, receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, poderá complementar a sua contribuição de forma a alcançar o limite mínimo exigido. Então, se ele, a base de cálculo, se ele só recebeu R$500 naquele mês, ele vai complementar o percentual que iria incidir sobre R$500, ele pode pegar e complementar e fazer que incida sobre um salário mínimo. Utilizar o valor da contribuição excedente ao limite mínimo de contribuição de uma competência em outra. Então, imagine que em um mês ele recolheu com base em 2.000, mas no mês seguinte ele recolheu com base em 500. Ele pode utilizar o excedente desse mês nesse aqui para complementar, para que esse mês seja contado como tempo de contribuição? Sim. 3. Agrupar contribuições inferiores ao limite mínimo de diferentes competências para aproveitamento em contribuições mínimas mensais. Imagine que em outubro ele recolheu R$300, em novembro R$300, em dezembro R$400. Ele pode agrupar isso aqui para a base de cálculo ser inferior a mais de um salário mínimo para que esses 3 meses, na verdade, conte como um mês de contribuição? Pode. Então, se ele recebeu R$300 e recolheu com base em R$300 em outubro, com base em R$300 em novembro, com base em R$400 em dezembro, ele pode agrupar o valor desses 3 aqui, que vai dar mais de um salário mínimo e vai ser computado como tempo de contribuição. Tais ajustes de complementação ao agrupamento de contribuições somente poderão ser feitos ao longo do mesmo ano civil. Então, imagine que ele recolheu 300 em novembro, 400 em dezembro. E agora, em janeiro, mais 300, com base em R$300. Ele pode pegar esse de janeiro e jogar aqui para trás para agrupar esses outros? Não. Tem que ser sempre dentro do mesmo ano civil. Eu achei uma bobeira esse negócio de obrigatoriamente ter que ser dentro do mesmo ano civil.
Mas a minha opinião, uma vaca passando dá no mesmo, ou seja, nada. Contribuição dos empregadores domésticos. Aqui também tivemos alteração lá na Lei das Domésticas, que agora, recentemente, foi acrescida no decreto 3.048. Vamos bater um papinho aqui sobre os domésticos. O que acontece, pessoal? A legislação no que diz respeito aos empregados domésticos sempre foi muito mais lenta do que aos empregados em geral. Eles sempre tiveram que lutar muito para auferir direitos, para conseguir direitos, porque existiam diversas preocupações. Primeira preocupação, gerar um encargo muito grande para o empregador doméstico e aumentar o trabalho informal. Então, pensava o seguinte, a gente vai dar muito direito para as empregadas domésticas, aí eu vou aumentar muito o encargo do patrão e ele não vai querer contratar de carteira assinada, ele vai contratar de forma informal e essa empregada ela vai ser prejudicada. Então, muito se discutiu, até que veio a Lei Complementar das Domésticas, Lei Complementar 150 de 2015, e trouxe uma série de direitos que até então a empregada doméstica não tinha. Entre elas, o fundo de garantia passou a ser obrigatório. Antes, o fundo de garantia, o empregador doméstico, se ele quisesse, ele recolhia o fundo de garantia para a empregada dele. Ou seja, a maioria das pessoas não recolhiam. Tirando aquela pessoa de bom coração e que tinha dinheiro, né, sobrando, ela ia lá e recolhia o fundo de garantia para sua empregada doméstica. Agora, a maioria das pessoas, por ser facultativo, gente, onde já se viu, dá para alguém uma faculdade de pagar. Fala assim, se você quiser, você pode pagar, tá? Se você quiser. A maioria das pessoas não pagavam. É isso que ocorria. A maioria das pessoas não pagava fundo de garantia para as empregadas domésticas. O que aconteceu com a Lei Complementar 150? Fundo de garantia para doméstico passou a ser obrigatório. Só que aí, a partir do momento que o fundo de garantia passou a ser obrigatório para o patrão, para o empregador doméstico, os seus encargos aumentaram. No que os encargos do empregador doméstico aumentaram, o legislador achou por bem equilibrar esse percentual que seria recolhido pelo empregador doméstico. Então, nós veremos como ficou o percentual do empregador doméstico, porque do empregado doméstico, a gente já viu como é que funciona o recolhimento dele. O recolhimento do empregado doméstico equivale ao do empregado normal e do trabalhador avulso. Nós vimos que tem aquela nova tabela que vai de 7,5% a 14% de percentuais progressivos e cumulativos que irão incidir sobre as parcelas de uma mesma remuneração. Lembram? Então, para o empregado doméstico, a gente já sabe como é que ficou o recolhimento. E agora, para o empregador doméstico, quanto ele vai ter que recolher para a Previdência Social? Já sabemos também que, diferente das empresas em geral, o empregador doméstico vai recolher sua contribuição previdenciária limitada ao teto da Previdência. Lembram da empregada da Xuxa? Dei o exemplo. Empregada da Xuxa. Imagina que a empregada da Xuxa receba R$10.000 por mês. Ela vai recolher a cota patronal com base em R$10.000 por mês ou com base no teto da Previdência, que em 2020 é 6.101? Com base no teto da Previdência. Agora, uma empresa recolhe o percentual cota patronal com base no valor total da remuneração oferida e não com base no teto. Lembraram disso? Então, vamos aos percentuais que o empregador doméstico deverá recolher. Comigo na tela. Contribuição patronal prevista para 8%. Então, cota patronal dos empregadores domésticos. Contribuição patronal previdenciária para 8% sobre o salário de contribuição do empregado doméstico e 0,8% para o seguro de acidente do trabalho. Então, total de arrecadação de contribuição previdenciária é 0,8%. Esse percentual aqui de 0,8% sobre seguro de acidente do trabalho também é uma novidade. Por que também é uma novidade? Porque a partir de agora, a partir da Lei Complementar 150 de 2015, os domésticos passaram a ter direito a benefícios previdenciários acidentários. Antes não era devido esse benefício previdenciário acidentário. Porque uma empregada doméstica pode se acidentar, por exemplo, lavando o chão da cozinha. Não tem aquele povo que gosta de jogar balde.
joga balde para lá, balde para cá, não sei o que, aquela coisa, joga um balde na cozinha, joga água na cozinha. Meu marido adora jogar água na cozinha, ele gosta desse tipo de faxina, porque lá em casa quem faxina, quem gosta da faxina é ele. Eu não entendo, eu tenho vergonha de contar isso para vocês, mas a verdade é que eu não entendo muito bem da faxina. O que acontece? Eu já era casada, passei no concurso e tive que mudar de cidade, fiquei morando um tempo longe do meu marido. Quando eu fui morar sozinha, porque até então, quando eu era casada, as coisas aconteciam. Quando eu era casada, ainda sou. Quando eu morava junto com meu marido, as coisas aconteciam de limpeza, eu nem via o que estava acontecendo. Quando eu fui morar sozinha, eu não sabia comprar material de limpeza. Eu tenho vergonha de contar isso, mas pronto, contei. Eu ligava para o Gustavo, para o Gucci Baby Love, marido do amor, e falava assim: Gustavo, me manda uma lista de que eu tenho que comprar de produtos de limpeza. Aí, às vezes, ele colocava os nomes lá, Pinho, Veja, Multiuso, não sei o quê. Aí eu não sabia nem achar no supermercado, eu pedia para ele mandar print com a foto. Era desse nível. Vergonhoso. Mas agora eu aprendi. Mas, enfim, pode, numa faxina, a pessoa se acidentar, jogou balde, escorregou, quebrou as duas pernas? Pode acontecer, isso pode acontecer. E antes, as empregadas, os empregados domésticos não tinham direito a benefícios previdenciários acidentários. Agora tem, tanto que o empregador tem que recolher esse percentual de 0,8% para custear esses possíveis acidentes que podem ocorrer. Então, um percentual de 8,8%, que é diferente do percentual anterior, que era recolhido pelos empregadores domésticos. O Simples Doméstico, previsto na Lei Complementar 150, abrange em documento único de arrecadação os seguintes valores: de 8% a 11% de contribuição previdenciária, não é mais esse valor, né, pessoal? Agora a gente sabe que é 7,5% a 14%, de forma progressiva e cumulativa. Depois, 8% de contribuição patronal previdenciária a cargo do empregador doméstico, 0,8% de contribuição social para o financiamento do seguro contra os acidentes de trabalho, 8% de recolhimento do fundo de garantia. Então, olha só, além da contribuição previdenciária, que é 8,8%, ainda tem 8% de fundo de garantia. 3,2% referente à multa dos 40% por despedida sem justa causa ou por culpa do empregador. E imposto de renda retido na fonte. Prazo para o recolhimento, isso aqui é importante, porque o único prazo diferente que nós temos, que não é nem dia 15 nem dia 20, é do empregador doméstico. O empregador doméstico, ele tem obrigação de efetuar o recolhimento, tanto de descontar do empregado doméstico, quanto de recolher sua cota patronal até o dia 7 do mês subsequente à prestação do serviço. Sobre a remuneração de empregados e avulsos. Então, vamos lá, contribuição agora das empresas. Das empresas é fácil, pessoal. As empresas e equiparadas devem contribuir 20% sobre a remuneração paga. Ou seja, se ela tem um empregado que ganha 50 mil reais, a empresa vai recolher 20% de 50 mil reais a título de contribuição previdenciária. Agora, do bolso do trabalhador, vai ser o percentual incidente no máximo até o teto da Previdência Social. No caso das instituições financeiras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Santander, é devido uma contribuição adicional de 2,5%. A alíquota total para essas empresas, portanto, se perfaz 22,5%. Tá? Então, a instituição financeira recolhe mais ainda. O SAT, ou GILRAT, grau de incidência de incapacidade elaborativa decorrente de riscos do ambiente do trabalho, tem as seguintes alíquotas: 1% para o estabelecimento cuja atividade preponderante do risco de acidente de trabalho seja considerado leve, 2% para estabelecimentos cuja atividade correspondente esse risco seja considerado médio, 3% para o estabelecimento cuja atividades preponderantes desse risco seja considerado grave. O SAT pode ser apurado em cada estabelecimento. Receita diz uma coisa, jurisprudência outra, mas regra geral sobre estabelecimento. Vamos entender isso aqui. O que é o SAT, Seguro de Acidente do Trabalho? As empresas, além de recolher a cota patronal, que é de 20%, ou 22,5%
a título de contribuição previdenciária, cota patronal, se for instituição financeira. Além disso, as empresas têm que recolher um percentual chamado SAT, Seguro de Acidente do Trabalho, que vai ser de 1, 2 ou 3%. Por que existe esse seguro de acidente do trabalho? Para financiar possíveis acidentes que possam ocorrer no ambiente de trabalho. Esse percentual, que vai ser de 1, 2 ou 3%, vai variar, vai depender do grau de risco que a empresa proporciona aos seus trabalhadores. Por exemplo, escritório de contabilidade. A pessoa trabalha quietinha, sentada na cadeira, geralmente com o ar-condicionado, ambiente arejado e tudo mais. Grau de risco, 1%. Mina subterrânea. Qual é o grau de risco de quem trabalha numa mina subterrânea? 3%. Atividades bancárias, geralmente se enquadra aí como 2%. Então, esse SAT, que é um percentual que todas as empresas vão recolher, vai depender do grau de risco que ela proporciona para os seus trabalhadores. Aí você fala, mas professora, como é que eu vou saber qual é o grau de risco que a empresa proporciona aos seus trabalhadores? É um enigma. É um enigma, depende. Na verdade, é feito um estudo por um médico do trabalho, por um engenheiro de segurança do trabalho, que vai fazer um programa para aquela empresa e vai avaliar o grau de risco. Mas, regra geral, a gente tem como saber, a princípio. Bate o olho, a gente sabe. 1% no caso de grau leve, 2% grau médio e 3% um grau pior. Porque isso vai financiar os riscos provenientes do ambiente de trabalho. Então, por isso que existe esse chamado SAT, Seguro de Acidente do Trabalho. Vamos fazer uma pausinha rapidinho e a gente volta no próximo bloco.